Olá, boa noite. O programa de hoje inaugura uma nova fase desse projeto de debates jurídicos na TV Metrópole. Com temas da atualidade e na presença de especialistas, o programa Data Vênia sempre primou pela excelência e pela qualidade nas discussões de assuntos diversos do direito. Portanto, Dr. Rafael, iniciamos nesta data mais um capítulo dessa iniciativa. Exatamente, Dr. Estênio. E a partir de agora, o Data Vênia passa a se chamar Debatendo Direito, mantendo os mesmos pilares que marcaram essa primeira fase, mas com uma nova configuração e um novo layout, que veremos agora. Nesse novo formato, teremos dois outros ilustres colegas advogados, Dr. Colemar Moura e Dr. Tênio do Prado, que está aqui ao meu lado. Ele que é advogado agrário e imobiliário, jurista internacional, pós-graduado em docência universitária, direito civil, administrativo e constitucional. É coautor de 4 obras da coletânea Juristas do Mundo, lançadas na Europa, e 3 obras nacionais, sendo uma inclusive do Conselho Federal da OAB. É titular da cadeira número 20 da ACAD, Academia Goiânia de Direito, e número 30 da Academia Monriense de Letras. É presidente da Rede Internacional de Excelência Jurídica, Seccional Goiás, e diretor adjunto da CASAG, Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás. Boa noite, doutor Tênio, e seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Estênio Primo, doutor Rafael Zardini. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu que já fui entrevistado no programa Data Vênia, é um imenso prazer integrar esse novo projeto que com certeza contribuirá mais ainda com o aprimoramento dos debates jurídicos no estado de Goiás. Já o Dr. Colemar Moura, que iniciou o programa Data Vênia com o Dr. Estênio Primo, é fundador e sócio do escritório que leva seu nome. Foi procurador regional da JUSEG, chefe da área jurídica do Poder Executivo Estadual, secretário de Estado da Casa Civil do Governo de Goiás, é especializado em direito ambiental, direito de Estado e direito eleitoral. É autor de diversos artigos voltados para temas relevantes em direito eleitoral, já publicados em sites e enfoques jurídicos, em revistas e em jornais. É autor do livro Pela Reforma Eleitoral de 2016, pela editora Kelps. É membro da Comissão de Direito Eleitoral e da Comissão de Advogados Publicistas da OAB Goiás. É conselheiro seccional também da Ordem. Dr. Colemar estará conosco a partir do mês de agosto, mas fica a mensagem a ele que deve estar nos assistindo de boas-vindas. Pois bem, apresentadas as novidades e apresentados os novos colegas debatedores, falaremos hoje sobre os detalhes da principal decisão judicial até o momento da Operação Lava Jato, que é a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para discorrer a respeito do assunto, contaremos com a presença do Dr. Alex Neder, advogado criminalista e presidente da Abracrim, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, Seção Goiás. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcares. Então, saindo, Coca-Cola com stevia. E para você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Boa noite. Começando agora mais uma fase do programa de discussão jurídica da TV Goiana, agora programa Debatendo Direito. Estamos aqui nesse momento com o Dr. Alex Neder, ele que é advogado criminalista, presidente da Abracrim Goiás, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no estado de Goiás.
Doutor Alex, muito obrigado pela presença, é uma honra bater esse papo sobre direito com o senhor. Doutor Estênio, prazer todo meu, viu? A satisfação ao telespectador estar presente ao programa Debatendo o Direito, junto com o senhor, com o doutor Rafael, o doutor Tênio, a satisfação é toda minha. Ótimo. Falaremos hoje sobre condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, só que mais do que isso, falaremos também sobre crimes comuns envolvendo o chefe do Executivo, né, e matérias conexas. E a primeira pergunta que faço nesse nosso bate-papo, doutor Alex, é a seguinte: a condenação de um ex-presidente da República pela Justiça, como ocorreu recentemente, é um fato grave que se soma à cassação da ex-presidente pelo Congresso e a denúncia do atual presidente por crime de corrupção. Ou seja, nós temos uma sequência de situações envolvendo presidentes e ex-presidentes que nós nunca vivenciamos na história do país. A condenação também mostra o amadurecimento das instituições democráticas, em que ninguém está acima da lei e da Constituição, como vem sendo demonstrado pela Justiça, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Qual a sua opinião sobre esse aspecto das instituições sólidas no país, mesmo vivendo este momento de dificuldade? Estênio, eu acho profundamente gratificante nós estarmos vivendo um momento como esse, partindo do princípio que nós estamos numa democracia jovem. Nossa democracia começou em 1985, quando nós saímos daquele regime de 1964. Então, o que acontece? Com essa Constituição Cidadã de 1988, muitas coisas modificaram e o país tomou um novo rumo. Então, quando você vê hoje, apesar do foro privilegiado, que é um organismo jurídico que protege uma casta de políticos infratores, né? Políticos que cometem crimes comuns e que não deveriam estar protegidos pelo foro privilegiado. Então você vê que com toda essa dificuldade tem a Lava Jato, que criou uma situação nova no país e onde você vê que as instituições com todas essas dificuldades estão funcionando. Nós tivemos o segundo impeachment, que foi da presidente Dilma. Nós tivemos, como você bem falou, a questão da condenação do ex-presidente Lula, né? E nós estamos tendo agora a primeira vez que um presidente ele é denunciado pelo Procurador-Geral do Ministério Público e ele vai responder uma denúncia por um crime de corrupção, né? E em que essas situações todas estão acontecendo no país onde nós nunca vimos isso antes. Eu acho isso muito importante, eu acho que isso modifica muito o sentimento de impunidade das pessoas. Porque antigamente nós falávamos, só aquele ladrão de galinha, o pequeno é que vai punido. E hoje não, hoje você está vendo que a justiça está alcançando os grandes. Então, acho que há uma modificação muito grande na consciência do povo, da população. Para melhor, para moralizar. Lógico que nós vamos ter que caminhar muito ainda, mas eu acho que está acontecendo coisas significativas. Perfeito. Doutor Alex, e diante desses fatos, como fica a vida política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? A situação é delicada, doutor Rafael. Por quê? Ele foi condenado em primeiro grau. A condenação dele, nós não conhecemos o processo, mas nós conhecemos o processo em termos da grande imprensa, né? E quando eu falo grande imprensa, eu falo de órgãos de responsabilidade. Então, como que fica a situação? A defesa alega que houve cerceamento de defesa, que não existe provas, uma série de coisas que vai ser analisada em grau de recurso, como nós sabemos. Mas nós sabemos que a condenação também, conforme hoje a sentença saiu toda na imprensa, onde você pode ler, onde você pode ver no que o juiz se baseou. O juiz, ele julga de acordo do processo penal, de acordo com o artigo 156, ele forma a convicção dele motivada. Ou seja, ele trabalha com a prova documental, a prova testemunhal e a prova pericial. E com essas provas, do acervo probatório, ele forma a convicção, mas ele tem sempre que fundamentar de acordo com o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal. Pelo que nós vemos da sentença, nós vemos que o juiz trabalhou com todos esses elementos.
Então a situação ela é difícil porque nós temos no antecedente várias sentenças desse juiz, que é um juiz respeitado, não só no Brasil como internacionalmente, que o Tribunal da 4ª Região, que é a 8ª turma, vai rever essa sentença. Ela está acostumada a manter as decisões desse juiz e até atender os reclamos do Ministério Público quando recorrem para aumentar a pena. Então, é esse que é o cenário que nós temos visto. Pode tudo acontecer em relação à sentença do ex-presidente. Ela pode ser conhecida e reformada em parte, pode ser diminuída a pena, pode ser aumentada a pena, como ele pode ser até absolvido. Né? É difícil? É, essa terceira hipótese, mas ela é possível. Então, a situação é delicada por quê? Porque após o Supremo Tribunal Federal ter modificado o entendimento do princípio da inocência, hoje o indivíduo condenado em 2º grau, ele já não pode mais recorrer em liberdade. Ele começa a cumprir a pena, como se a sentença tivesse sido transitada em julgado. Eu discordo desse princípio, mas é o que está acontecendo hoje. Doutor Alex, como é que você vê o futuro da Operação Lava Jato diante de todos esses ataques que ela vem sofrendo aí pelas pessoas que não querem ser investigadas? Eu observo o seguinte, doutor Tênio, que a Lava Jato, mesmo com essas questões acontecendo, ela está resistindo. Por quê? Porque ela está bem sedimentada hoje. As instituições estão trabalhando e o povo, seja como for, ele apoia. Ele apoia. Hoje, todos os poderes, quando falam na Lava Jato, eles falam com cautela. Certo? A gente sabe que não está sendo fácil para aquele juiz, não está sendo fácil para os promotores, a gente sabe que a situação ela é difícil e complexa. Mas eu acho que ela trouxe um exemplo fantástico para o país. Por quê? Porque em todos os estados da federação, várias operações começaram a caminhar, assim, tomando como exemplo a Lava Jato. É lógico que em proporções menores, né? Mas o que a gente vê com isso? A gente vê um despertar novo, porque o Código Penal e o Código de Processo Penal já vão sofrer alterações e mudanças justamente por causa dessa Lava Jato. Uma coisa foi antes dela, outra coisa vai ser depois dela. Né? Mas eu acredito que ela vai permanecer, eu acredito que ela vai deixar exemplos importantes. Acho que há alguns excessos por parte dos órgãos executores, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, mas acho que entre ônus e bônus, acho que as coisas melhores para a sociedade, sem dúvida, ela é muito mais gratificante, muito mais, assim, no sentido positiva para toda a população e um exemplo fantástico internacional também. Doutor Alex, o senhor acaba de dizer que existem alguns excessos, né, nessa operação, na atuação desse magistrado, em que pese seja brilhante, alguns posicionamentos têm sido questionados. Mas me parece que é voz uníssona na advocacia e até em todos os segmentos da sociedade, que de fato trata-se de uma operação que traz um novo rumo, né, com relação à punidade no país. Sim. O senhor acredita que a Operação Lava Jato vai de fato ser um divisor de águas dentro desse aspecto da punibilidade? Ou será como ocorreu quando do Mensalão, que também diziam que seria um divisor de águas e me parece que naquele momento não ocorreu? Você acredita nisso? Eu acho que sim, vou explicar, doutor Stênio, por quê. Na época do Mensalão, veja bem, o Marco Valério, ele acreditou no poder político. E olha o que aconteceu com ele. Quando da Operação Lava Jato, já veio a Lei 12.850, de 2013, que é a lei que estabeleceu a delação premiada de uma forma mais racional e mais aprimorada. E aí o que acontece? Acontece que as delações que deram um suporte muito grande para o Ministério Público e vem acontecendo condenações que estão sendo mantidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então nós temos um cenário novo com a legislação mais aperfeiçoada. E se nós pegarmos a legislação então que também vem na sequência da 12.850, que é do Acordo de Leniência, aquela lei é fantástica.
ela criou o compliance, ela criou a necessidade da empresa ter o certificado, né, de garantia, de que ela é idônea, de que para ela fazer um acordo, ela tem que modificar estruturalmente e substancialmente. Isso é uma questão muito séria, muito importante. Então, eu acho que a mudança, ela veio para ficar, sem dúvida. E olha que a lei, as duas legislações são boas, mas essa do acordo de leniência, ela é fantástica. Ela recupera os ativos, a empresa continua trabalhando, mas ela tem que se modificar, e tem que modificar a conduta dos executivos. Então, isso aí, quando for mais bem mostrado para a população, é uma lei fantástica. Doutor Alex, mesmo se o ex-presidente Lula for condenado, né, em segunda instância, ele conta com uma série de recursos que poderiam garanti-lo na disputa da presidência, né? Quais seriam esses recursos? A decisão do TRF4 pode tornar o ex-presidente inelegível? Sim, a decisão mantendo a condenação, ele ficaria inelegível. Mas ele pode entrar com os recursos constitucionais, que é o recurso especial, o recurso extraordinário. Para isso, ele tem que ter a matéria de base para discutir essa questão. Será que ele tem essa matéria no processo? Aí que nós vamos ver depois do julgamento. O que ele vai poder ter, onde ele vai ter mais chance da discussão é no STJ, porque a matéria é infraconstitucional, né? Eu não acredito que esse juiz tenha feito qualquer coisa de tão grande para cercear uma defesa de um ex-presidente, de um processo tão rumoroso como esse. Mas a questão infraconstitucional ela vai ser muito debatida e muito discutida. Sem dúvida ele vai tentar isso. Vai tentar efeito suspensivo no STJ, dependendo aonde cair isso no STJ ou no Supremo, tem um entendimento divergente do último julgamento do Supremo Tribunal Federal, que, vamos dizer assim, ele desvirtuou, né, o princípio da inocência, porque a Constituição é clara. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ali não tem interpretação, é questão mesmo, é lógica, né? Mas o Supremo deu esse entendimento que já estão pensando em modificar. Então, eu acho que a situação dele é muito difícil, é muito delicada. Até porque, até para um tribunal, para um ministro tomar uma posição dessa, ele vai ter que enfrentar assim, uma situação não só política, mas pública muito forte. Muito forte. E o que a gente tem visto no Brasil é que a voz das ruas ecoam alto dentro dos tribunais, né? Sim. Doutor Alex, né, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fundada em 1997, a Controle Assessoria Empresarial possui ampla visão nos parâmetros de implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sua vasta experiência permite analisar os diversos aspectos organizacionais e gestão empresarial, otimizando de recursos, maximizando resultados e minimizando riscos naturais do mercado. A Controle oferece assessoria jurídica societária e comercial, civil e sucessões, tributária e contenciosa, consultoria contratual, assessoria continuada, contabilidade financeira e gerencial, contabilidade e escrita fiscal, assessoria legal para execução dos atos societários e parafiscais, folha de pagamento e gestão de pessoas, gestão de ativos, assessoria na implantação de SPED fiscal e contábil, assessoria contábil, assessoria fiscal e departamento pessoal. Controle empresa, compromisso, responsabilidade, determinação e altruísmo. Rua 1145, 204, Setor Marista, Goiânia. Telefone 3095-4434. Acesse controleempresa.com.br. Aqui tá seu pedido. Era pra ser Coca-Cola Zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Pra você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcares. Então, saindo, Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer.
Doutor Alex, ainda falando sobre o presidente Lula, caso esteja elegível nas próximas eleições, agora do ano que vem, 2018, como ficaria, na sua opinião, a sua gestão e governabilidade, se eleito fosse, diante dos outros processos criminais movidos em seu desfavor? Excelente pergunta. Doutor Tênio, veja bem, o nosso atual presidente está sofrendo um desgaste enorme em razão da ação proposta contra ele, e olha que nós estamos com um fato, que embora ele seja um fato grande, né, complexo, ele é um fato. Agora você imagina se o ex-presidente Lula concorre às eleições e vem sagrar-se eleito como presidente. É uma situação muito desconfortável para todo o país, você ter um presidente condenado, você ter um presidente que respondendo a ações como o Temer, né? Eu acho que, embora nós estejamos vivendo num regime democrático de direito, eu acho que tem que ter um limite para a ética e para a moral, né? Acho que essa ética e a moral tem que falar mais alto. O que eu observo na ótica, o Lula está querendo voltar para quê? Ele está querendo voltar para ter um escudo de proteção, né? E outras coisas que passam pela cabeça de quem já teve do poder tanto tempo. A gente sabe disso, né? Então eu não vejo a volta dele no sentido de fazer nada do que ele já teve a oportunidade de fazer e não fez. Então eu acho lamentável que a pessoa esteja usando todo um carisma, né, todo um potencial político que ele tem, que nós temos que reconhecer, interesse unicamente, exclusivamente próprio. Doutor Alex, o primeiro pronunciamento do ex-presidente, após sua condenação, deu o tom da estratégia que será utilizada por ele. Quais as armas, e aqui é uma pergunta não relacionada exatamente à matéria jurídica, mas tem um pouquinho do conhecimento na política. Quais as armas que o senhor acha que o PT vai usar na guerra para fazer Lula candidato em 2018? É o mesmo timbre, é a mesma roupagem que todos eles utilizam. A vitimização de perseguição política. Ora, peraí, ele respondeu um processo criminal, ele teve não só uma boa defesa, ele teve um esquadrão de defesa, onde ele exerceu a amplitude de defesa que nós conhecemos dentro do devido processo legal, que poucos têm condição. E então você vê toda essa parafernália toda aí, e você vê que o indivíduo fala, não, eu fui condenado porque foi um processo político. Ora, talvez os mais incautos acreditem nisso. Mas nós que temos uma visão, que nós temos um descortino, que o grande problema do Brasil, na minha ótica, é a falta de cultura e educação do povo. O povo é muito bom, mas nós vemos sofrendo aí um sucateamento da educação, da segurança pública e da saúde nesse país, com esses sarnês da vida aí, né, que monopoliza todo um Estado e que o povo fica cativo, né? Então o Lula vai para o Nordeste fazer campanha, onde? Porque é um lugar que é mais carente de tudo. Então, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, infelizmente, um processo que o Brasil atravessou de desculturalização. Ao invés de você promover a cultura e a educação, fizeram o contrário. Então, é isso que está faltando para o país. Então, o risco de uma pessoa como essa voltar é justamente pelo desconhecimento da população do que é, né? Qual a importância do voto, do exercício da cidadania. É isso que as pessoas têm que ter esse sentimento para a gente poder modificar. Eu, por exemplo, vocês aqui, jovens, queriam, por exemplo, vamos supor, eu queria mexer com a política, eu tinha boas intenções. Quem hoje não tem milhões não pode participar da política. Que política que é essa? Onde você tem que investir milhões, onde você não vai receber de volta esses milhões que você investiu durante o período que você vai ser parlamentar ou que você vai estar no executivo. Então isso já mostra, né, uma conta que não fecha. E que intenções são essas, né? Então isso tudo precisa modificar. Nós precisamos acabar com isso. Enquanto continuar desse jeito, nós vamos sangrar
E o povo vai pagar caro. E mesmo nós que temos um discernimento maior, vamos continuar pagando. Doutor Alex, recentemente saíram nos jornais, em especial no Jornal do Brasil, né, uma notícia dizendo que a condenação do Lula, do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro, em processo criminal, sem que na sentença tenha sido apontada prova cabal da prática de qualquer crime, seria manifestamente ilegal. O doutor acha que essa decisão deve prevalecer? Olha, a decisão do juiz, eu volto a dizer, existem elementos, vamos dizer, eu não vou nem dizer prova, porque eu não conheço, mas vamos dizer, os elementos de convicção, testemunhal, documental e pericial. De acordo com o artigo 155, o juiz forma a convicção e ele tem que motivar, ele tem que fundamentar a decisão dele. Pelo conjunto indiciário, ele é muito forte. Como que você ocupa um triplex com a família, você muda a rotina de um prédio, você instala um elevador, você leva a sua esposa para fazer lá uma reforma, o dono de quem fez a reforma faz uma delação, diz que foi feito dessa forma. Aí você vai lá naquele sítio de Atibaia e acha uma série de remédios com o nome das pessoas, quarto, roupa, quer dizer, ou então, ou ele era um inquilino, ou é dono, né? Inquilino ele não é, e dono ele disse que não é, então eu nunca vi uma situação como essa, é sui generis. Então, se você dizer, não tem prova, bom, isso é discutível. Quem vai dar a resposta para nós é o TRF da 4ª Região. Bom, doutor Alex, e ainda falando sobre esse tema, inclusive sobre o ex-presidente Lula e também sobre a atuação do TRF da 4ª Região, qual a sua opinião em relação ao papel institucional que o juiz Sérgio Moro ele cumpre nesse momento perante a sociedade, caso o presidente Lula não venha a ser condenado? Você acha que isso fragiliza esse instituto ou não? Qual a sua opinião? Eu penso o seguinte, doutor Tênio, nós como advogados, nós temos uma visão técnica jurídica, né, doutor Tênio e doutor Rafael? O juiz, ele, ao prolatar uma sentença, conforme a gente está dizendo, ele formou a convicção de acordo com os elementos escolhidos, que é a prova documental, testemunhal e pericial. Ele fundamentou como exige o inciso 9 do artigo 93, porque se ele não fez isso, a sentença cai. Eu entendo que o Moro cumpriu o papel social, o papel institucional do Poder Judiciário. Eu acho que ao prolatar essa decisão, independente do que vai acontecer, ele fez a parte dele. Porque eu entendo assim, todos nós temos que fazer a nossa parte. O TRF tem que fazer a parte dele. Os tribunais superiores têm que fazer a parte dele. Então, dependendo dos homens que representam esse poder, no momento que essas coisas vão chegar para eles, é que nós vamos ver quem são essas pessoas, porque nós temos pessoas, infelizmente, em todos os poderes, são de conduta duvidosa. Mas nós temos pessoas que se tornaram um gigante igual o Sérgio Moro. Ele virou realmente um gigante da magistratura. E as pessoas falam, mas por que só tem ele? Por que só tem ele? Tem o Bretas lá no Rio, tem o Santos, que topou aquela briga lá grande também, tem outros juízes. É porque é muito mais confortável você não ser um Sérgio Moro, porque é difícil ser um Sérgio Moro. Você vai abrir mão da sua vida privada, do seu sossego, da sua segurança, você vai correr risco de vida, você vai arrumar uma legião de inimigos, você tem uma série de coisas. Mas ele tem uma convicção, o que ele passa para a gente do exercício do poder judiciário, ele como juiz, que é uma coisa extraordinária, né? Então eu acho, concluindo, eu acho que ele já fez a parte dele. Os outros é que vão ter que fazer a parte deles também. Doutor Alex, eu queria falar um pouquinho mais sobre o juiz Sérgio Moro. Ele é magistrado, me parece que há mais de 20 anos, né, mas somente agora que se notabilizou em razão da atuação à frente dessa operação. E se notabilizou por conta da coragem, por conta da técnica que utilizou, certamente um magistrado de primeira linha, isso não há dúvida. Mas em algumas ocasiões ele se mostrou
talvez um pouquinho além do que deveria fazer um juiz, né? Ele se manifestou nas redes sociais, ele gravava vídeos, ele conversava com as pessoas que o apoiavam, ele participou de palestras, reuniões, eventos, ou seja, ele foi um juiz que de fato se abriu para a sociedade. O senhor acredita que há algum reparo nessa atuação ou de fato ele teria que agir dessa forma para conquistar o apoio popular? Não, eu acho que ele agiu corretamente. Eu acho que o judiciário novo, ele tem que ser aberto com a sociedade. Não é o Moro. Todos os juízes, eles podem até não querer dar entrevista, mas eles têm que abrir, eles têm que conversar com as pessoas. O judiciário tem que ser uma via de acesso livre para o cidadão, mas livre mesmo. O juiz, porque eu não recebo. Não, o juiz tem que receber as pessoas, tem que ouvir as pessoas. Eu acho que o papel dele é muito maior do que se imagina. No caso do Moro, o Moro vem fazendo, ele faz parte hoje de uma, vamos pôr, de uma geração do Poder Judiciário de modificação, de transformação. Porque tem outros seguindo a mesma característica. Na minha opinião, eu discordo do Ministério Público Federal e do doutor Moro, com o maior respeito, é quando não se respeita as garantias constitucionais do indivíduo. Aí eu discordo de qualquer juiz. Mas enquanto o indivíduo respeitar as garantias constitucionais, eu entendo que ele está no exercício da profissão dele, ele está fazendo um trabalho excelente, respeito, aplaudo, né? Mas eu acho que quando excede, eu acho que quando desrespeita a legislação, acho que quando desrespeita o direito do cidadão, aí eu sou contra. Porque, para mim, o fiel da balança tem que ser a Constituição Federal. Essa tem que estar acima de tudo e de todos. Porque senão nós não temos Estado democrático de direito. E acho que essa que tem que ser a verdadeira análise que tem que ser feita de forma desapaixonada, Sim, né, sem qualquer tipo de vinculação política. Sem qualquer, né, qualquer sentimento ou outro. Porque se você fizer com que a Constituição Federal seja respeitada, você vai viver um Estado democrático de direito onde todos podem enfrentar qualquer um. Porque esse juiz está enfrentando um poder, o poder político, né, o poder, vamos dizer, o executivo e legislativo e o próprio, até próprio judiciário, que tem pessoas que são mais conservadoras, né? Então você pode enfrentar. Você andando certo, você fazendo a coisa certa, você estando cumprindo a lei, você tem força para tudo. O importante é respeitar a Constituição. O problema é que a nossa Constituição ela é muito ampla, muito aberta, permite uma vastidão de interpretações, né? Mas isso aí é um tema de um outro programa. Nós vamos, doutor, para o nosso último intervalo e voltamos em um minutinho. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. O arroz cristal é como um diamante, cuidadosamente lapidado para chegar ao mais alto nível de pureza. Uma história de qualidade, excelência e preocupação com a saúde da sua família. Cada grão passa por um processo minucioso de limpeza por translucidez até chegar ao ponto certo para o seu paladar. E você já sabe, arroz cristal perfeito em cada grão. Arroz cristal, pureza em forma de grãos. Volta do intervalo, hoje com o Dr. Alex Neder, falando sobre a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e crimes comuns em face do presidente da República. Dr. Alex, adotando uma fundamentação estritamente jurídica, os defensores do acusado ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eles devem recorrer para os tribunais superiores. O doutor acha que existe possibilidade ou mesmo probabilidade de que seja dado provimento
aos recursos, anulando-se a decisão condenatória do ex-presidente Lula, e qual seria a real chance desse provimento, né? Sobretudo porque no STJ, no STF, nos tribunais superiores, não se discute a prova em si. Sim. Bom, doutor Rafael, do ponto de vista essencialmente técnico, jurídico, você tem que analisar, para responder a sua pergunta, primeiro, o contexto em que essa condenação ocorreu, que nós sabemos que é em Curitiba e que se trata da Lava Jato. Segundo, o juiz prolator dessa decisão é um juiz que a gente estava comentando agora há pouco, uma pessoa de reconhecida capacidade de conhecimento jurídico da área, né? Terceiro, eu ouvi ontem na entrevista a um dos promotores da Lava Jato dizendo até que, porque nessa mesma sentença, ele condenou os 2 executivos da OAS, né, o ex-presidente Lula, e absolveu outras pessoas. Como o delito foi de corrupção e lavagem de dinheiro, o Ministério Público está entendendo que a pena foi pequena. Eles já querem uma pena, eles querem não só manter a sentença, mas como quer uma pena maior, né? Então, acoplando ainda, nós temos o TRF da 4ª Região, que é o tribunal que vai julgar. Se não me engano, o desembargador João Pedro Gibran, que é o relator, é um juiz extremamente preparado, mas uma pessoa rigorosa. Então, diante do cenário, pelo que a gente conhece do direito, existe a possibilidade de reversão? Sim, ela sempre existe. Mas no caso em questão é muito difícil. É pouco provável. Acho que assim seria o mais assim, vamos dizer, um meio termo mais balanceado para a gente poder fazer uma análise. Você, desde o início, saber aonde está, para onde vai, né? Com relação aos tribunais superiores, você colocou muito bem. A matéria é matéria essencialmente técnica, uma é constitucional, outra é infraconstitucional. Então, eu acho pouco provável que os tribunais deixem alguma coisa, esses dois filtros deixem alguma coisa para discutir. Mas sempre pode ter, né? Mas aí já não é já entra outras questões. A chance mesmo, antes dessa decisão do Supremo, já era o 2º grau. O 1º e o 2º grau. É ali que define a questão. Passou daí, é difícil. Doutor Alex, qual a sua opinião e como você vê a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante desses novos institutos aí de colaboração premiada e acordo de leniência? Fala um pouquinho para a gente sobre... Bom, eu vejo o seguinte, a Lei 12.850, ela estabelece que a delação premiada, ela por si só, ela não pode servir para condenar ninguém. Ela deve ser um ponto de partida, embora ela seja um ponto de partida e de chegada. Vou explicar por quê. Porque dentro desse contexto do delator, ele vai, o colaborador, dizendo assim, ele vai traçar linhas por onde o delito, essas pessoas que fizeram parte, percorreram, que aí você vai ter o autor, coautor, partícipe, aquelas coisas todas, e você vai começar a investigar dali. Se tudo aquilo ali fechar em provas, a delação ela se torna uma peça-chave e muito forte para poder servir como um pressuposto importante, embora complementado com elementos de prova. Então, nesse sentido, com as novas delações, porque o que aconteceu? Voltando àquele caso, o Marco Valério, confiado do decantado poder político, pegou 40 anos, ficou lá em Minas Gerais preso, agora resolveu fazer uma delação premiada. O Odebrecht resistiu muito tempo, acabou cedendo. O Joés, então, fez uma que depois precisa de um programa para isso, para a gente discutir essa. Então, se você vê o cenário, hoje quem não, o indivíduo está pensando assim, é quem chegar primeiro e a delação dele for aceita, porque o Ministério Público é uma coisa que a gente não tem hoje critério nem parâmetro, isso precisa ser regulamentado, acho que não é assim. O Ministério Público não pode escolher, é lei, é para todos, né? Todos têm direito, mas está acontecendo assim.
Então, eu acho que com essas delações que estão vindo, as pessoas estão pensando o quê? A maioria deles já são pessoas com 60 anos, 70 anos, né? Família influencia muito nesse momento para o indivíduo tomar essa decisão. Eu acho que a situação, não só do ex-presidente Lula, mas de todos os envolvidos, está ficando crítica. E está funilando, né? Então, eu acho que a situação é delicada. Doutor Alex, o senhor é presidente, já falamos da Abracrim em Goiás. Qual a sua opinião? E aqui eu repito uma pergunta que fizemos ao doutor Tomás Rangel, que também atua na área criminal. Qual a sua opinião acerca das tentativas de criminalização da atuação do advogado criminalista? Eu acho, isso é uma das coisas que nós mais repudiamos, porque, veja bem, o advogado criminalista, ele não defende nem o crime, nem o criminoso. Ele defende os direitos constitucionais do indivíduo. Esse que é o papel do advogado. Mas, naturalmente, que nós temos, como todas as classes têm, nós temos profissionais de todos os níveis. Então, há aqueles que realmente denigram a imagem da nossa instituição e da nossa classe. Mas a maioria não. O que acontece? Você está representando um indivíduo, você logo é estigmatizado e você logo é nivelado a ele. O indivíduo defende o estuprador. O crime é um crime horroroso, mas o nosso próprio estatuto, né, doutor Tênio, os senhores também conhecem, nós não podemos jamais negar a defesa a um cidadão. Isso aí é constitucional. O indivíduo tem direito a uma defesa. Se não, sob pena até de haver uma nulidade, ou seja, ele ficar indefeso. Então, a sociedade, ela vive, ela trabalha, ela vê o juiz, o promotor, mas tem que ter o advogado. Sem o advogado, nós não temos equilíbrio social. E é preciso que as pessoas entendam que o advogado é uma pessoa e o constituinte dele, o infrator, é outra. Lógico, o advogado tem que ter uma postura de advogado. Tem que fazer por merecer isso, né? Então, nós, na Abracrim, nós buscamos o quê? A respeitabilidade do profissional, a respeitabilidade das nossas prerrogativas e o respeito à Constituição Federal. Doutor Alex, qual é o posicionamento da Abracrim de Goiás, né, acerca das mudanças de paradigma que marcaram a Operação Lava Jato, né? Na sua visão, existem mais progressos ou mais retrocessos? Olha, na visão da Abracrim também. É o seguinte, você falando da Abracrim, eu lembro da Nacional, a gente volta lá no EBAC. O EBAC é o nosso encontro nacional. Grande parte dos colegas nossos estão na Lava Jato, atuando na Lava Jato. Então, eles têm muitas reclamações, e têm reclamações assim, que são consistentes, em razão vamos dizer, do cerceamento, às vezes, de atuação da defesa, do advogado, dessa forma muito dura do judiciário e do próprio Ministério Público. É diferente um processo da Lava Jato com os outros processos, é totalmente diferente, né? Então, o advogado enfrenta uma adversidade já maior, porque todo o enfrentamento para você defender um indivíduo que praticou um crime, ou pelo menos que está sendo acusado de praticar um crime, já não é fácil. E a hora que você não tem acesso às delações, que você não tem acesso a escutas, que você demora a ter acesso a determinadas coisas, e isso vem sendo soltando de uma forma, vamos pôr, seletiva, como dizia a Dilma, né? E vem bombardeando as pessoas que isso é ilegal. A lei fala que não pode. A lei fala que as delações, você tem conhecimento dela. E a imprensa, então, só poderia ter depois que houvesse a denúncia. E a imprensa acaba tendo conhecimento antes do advogado. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito com o profissional. Nós, então, temos muitas reclamações em razão dessa conduta. Porque precisa respeitar o profissional do direito. O indivíduo chega lá, olha, nós temos o estatuto, e preciso vir uma outra lei que ela hoje estabelece o contraditório no inquérito policial. Então você chega num lugar com a procuração, vai discutir o que mais com esse profissional. Ele tem que ter acesso a tudo. Se ele não tiver acesso, o que está acontecendo? Os direitos constitucionais do constituinte estão sendo desrespeitados. E aí nós não temos Estado democrático de direito.
Não tem Estado Democrático de Direito numa situação dessa. Então, isso é preciso, essa distorção é preciso ser corrigida. E a Abracrim combate isso. Porque tudo isso está sendo copiado. Né? Às vezes de uma forma mais tênue e de outra forma mais intensa. Mas está sendo copiado. E não pode. Formando opiniões. Nós temos que copiar o que é bom, o que é certo. E respeitar o Estatuto, que é uma lei federal, e respeitar principalmente a Constituição. É aquilo que eu falei desde o começo. Eu não abro mão, não transijo com o direito constitucional. Doutor Alex Neder, falando aí sobre a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim, né, que tem aí a sua sede com atuação em nível nacional e tem também aí a sua seccional Goiás sob a sua presidência, né? É uma importante instituição que a gente percebe ela se firmar dia a dia aí nos debates ligados à ciência criminal. E o que desperta interesse de muitos profissionais que são da área ou simpatizantes da área, né? Então eu pergunto, como que o interessado, o advogado, a advogada interessado poderia se associar? Existem cursos para difusão desses debates, desses princípios do direito penal? E fica à vontade para falar para nós aí sobre a Abracrim. Tá. A Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ela tem a nossa sede da Nacional em Curitiba, justamente onde está a Lava Jato. Bom, e cada estado tem uma subseção, como existe na OAB. Em Goiás eu estou representando a Abracrim. Para você se associar, você vai no www.abracrim.adv.br, que é o site da Nacional. Lá está, inscreva-se, você escreve, a anuidade nossa é R$ 270, você vai fazer parte da associação. O que a associação te oferece? Bom, nós criamos aqui em Goiás o seguinte, a associação ela dá uma proteção ao colega advogado à medida que ele tem algum problema, que as prerrogativas dele forem violadas. Nós estamos trabalhando em parceria com a OAB. Nós acompanhamos o colega, nós vamos com ele nos órgãos públicos, nós criamos 3 comissões. A Comissão de Defesa de Direito Criminal, que é praticamente de prerrogativas. A Comissão de Segurança Pública é para tratar dessa questão penitenciária, né? A primeira, o Dr. Roberto Rodrigues é o presidente. A segunda, o Dr. Ronaldo Davi. A terceira comissão, a doutora Lorena Aires, de proteção dos direitos humanos. As comissões visam o quê? A partir do momento que o indivíduo tem o direito violado, você, com a comissão, dá uma assistência para ele, como que ele vai representar na OAB, como que ele vai dirigir a representação dele, e nós vamos acompanhar. Como aconteceu, um colega nosso foi ameaçado recentemente de morte, a Abracrim se posicionou favorável ao colega perante todas as instituições e cobrou providências e tivemos uma resposta positiva da Secretaria de Segurança Pública, tivemos o apoio da Comissão de Direito e Prerrogativas do Dr. Davi Soares e da doutora Márcia Pova. Ou seja, então funciona, e funciona bem. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós fazemos as comunicações do que nós vamos fazer. Estabelecemos um ciclo de palestras. Todo mês nós fazemos uma palestra gratuita para os associados e para as pessoas que querem conhecer a Abracrim. E nessas palestras são temas variados jurídicos. É onde a gente se encontra, a gente conversa, né? Então, é uma associação que está crescendo, tomando força e veio para ficar. E é muito importante para o associado, é uma opção a mais de defesa dele, para ele não ficar sozinho. Antigamente o indivíduo ficava sozinho, hoje ele tem a Abracrim, como tem a OAB. Doutor Alex Neder, é uma satisfação tremenda no primeiro programa Debatendo o Direito, contar com a sua presença. Acho que foi esclarecedor para todos que nos assistem, porque é uma visão, é uma linguagem um pouco diferente daquela que as pessoas, que a dona de casa, que o cidadão, que às vezes não é muito vinculado à ciência do direito, que ele escuta, porque é uma informação de natureza jornalística. E aqui nós estamos de forma informal, com uma linguagem fácil, mas passando um conteúdo apropriado, correto, técnico. Então é uma satisfação tremenda iniciar esse programa
falando sobre um tema tão importante com um especialista na área. Satisfação tremenda estar acompanhando o Dr. Rafael Zardini, Dr. Tênio do Prado, Dr. Colemar Moura, já falamos, justificamos a ausência dele, também estará aqui conosco. E assim encerramos mais o primeiro programa. Eu só quero aproveitar para fazer um agradecimento, viu, doutor Stênio, doutor Rafael, doutor Tênio e doutor Colemar, que não está presente, né, a toda a equipe de vocês de trabalho aí, a senhora Baiara, né, e dizer que é um prazer, uma satisfação imensa. E esse programa, eu parabenizo vocês, porque ele leva à sociedade o conhecimento de fatos importantes, traduzindo de uma linguagem simples, como você falou, como vocês estão fazendo, eu estou procurando colaborar, para a sociedade saber o que está acontecendo e pensar a respeito. Muito bem. Pela presença. Eu que agradeço. E assim encerramos o primeiro programa Debatendo Direito, convidando para que assistam a próxima quarta-feira às 22 horas. Boa noite.